Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Semana de Saúde Mental. A gente está aqui com mais uma ação do Programa de Saúde Mental, um programa que foi construído a várias mãos, e a gente está fazendo para poder promover e desmistificar esse assunto que é tão importante, que é a saúde mental. Então, nós hoje estamos na nossa terceira live. Temos uma convidada chamada Bárbara, mas antes de apresentar a Bárbara, eu queria só complementar que essa ação começou já semana passada. Nós tivemos uma live sobre a importância da atividade física para a saúde mental. Ontem nós falamos sobre a meditação e o poder do agora. E nessa terceira live, tem uma convidada muito especial, que é a Bárbara, que vai falar sobre felicidade. A Bárbara, ela é uma pessoa incrível, que eu conheci, tive o prazer de trabalhar junto com ela num projeto social da Fiocruz, que é o SOMAR, onde ela atua lá como psicóloga, atendendo as crianças do projeto e a família, exatamente trabalhando essa questão socioemocional. Então, ela tem certeza que ela vai contribuir muito com a gente aqui hoje. Além de ser também, né, atender na clínica, no consultório dela, tem um projeto social muito importante que também leva essa ação de trabalhar a saúde mental, a inteligência emocional em comunidades e igrejas. Ela está se especializando cada vez mais aí nessa questão, né, de terapia cognitiva comportamental, está se especializando em psicopedagogia. Então, Bárbara, seja bem-vinda. Liga o seu microfone. Boa tarde, já estou mais que bem-vinda, já quero agradecer a Sabrina por esse convite, né, e poder contribuir aí para a nossa saúde emocional e mental. Vou me incluir também, porque é importante, toda vez que a gente fala sobre saúde emocional e mental, a gente precisa se incluir, porque a gente também não é forte o tempo todo, né? Precisamos estar aí nos alimentando. Então, vocês tiveram temas assim que contribuem muito para a saúde mental de vocês, que é a questão do exercício físico, da meditação, como isso faz toda a diferença. Às vezes a gente acha que só tomar um remedinho, ou só somente ir para a terapia dá tudo certo. Eu acho que tudo se complementa. Quando você busca o seu bem-estar, tudo complementa. É o nosso tema de hoje, né? A felicidade. O que é felicidade? A busca da felicidade. Bem-vindos. Quem está aí comigo? Está todo mundo quietinho. Já tem um grupo aqui bom, né? E aí conta para a gente, Bárbara, assim, algumas pessoas acham que essa questão da felicidade é utopia, que não existe, não é possível você ser feliz, que é balela. O que você tem para dizer para a gente em relação a essa questão da felicidade? Então, eu vou começar pelo meu final, que hoje eu li, não sei quem conhece Mário Quintana, e hoje eu li uma coisa que eu falei, caramba, eu vou encerrar a live de hoje com essa frase, mas eu quero começar o nosso bate-papo com essa frase para a gente poder ir refletindo durante alguns minutos. O segredo é não cuidar das borboletas, e sim cuidar do jardim para que elas venham até você. Essa é uma frase de Mário Quintana. Eu fiquei pensando, não cuidar das borboletas? Ué, se a gente não cuida da borboleta, como que ela vem? E aí a gente reflete, a gente precisa realmente cuidar do jardim. Quem é o jardim? Somos nós. Se a gente não cuidar do nosso jardim interior, que é o nosso emocional, o nosso mental, as borboletas não vêm. E aí eu quero, com muito respeito a Mari Quintana, dizer que essa borboleta é a nossa felicidade. Se a gente não cuidar da gente, essa felicidade não vem. Nós temos a audácia de querer sempre fazer o outro feliz. Não, eu vou fazer o meu amigo feliz, vou fazer o meu filho, o meu amigo, né? E esquece de se fazer feliz. E isso que está no segredo.
O que é? E aí eu pontuei, afinal, o que é estar felicidade? É estar em família? É estar entre amigos? É estar sozinho? Porque às vezes sozinho também é estar feliz. Não necessariamente você estar sozinho, você não é feliz. Claro, cada um tem as suas condições emocionais para suportar a solidão. Mas às vezes a solidão é tão bom. E aí a gente está vivendo um período tão delicado, um período de pandemia, um período de isolamento, que tudo foi mudado. A nossa rotina foi nos tirada. E aí a gente entra num trabalho home office, e aí daqui a pouquinho a gente vai voltando aos poucos, e a gente tem notícias, e aí como buscar essa incessante felicidade o tempo todo, porque as mídias sociais, as redes sociais, traz isso para a gente o tempo inteiro. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ou então mostra para a gente uma plenitude de felicidade que às vezes você naquele dia não está feliz. E tudo bem não estar feliz todos os dias, né? É importante a gente saber reconhecer as nossas emoções, porque todos nós temos as nossas emoções. Só que tem uns que conseguem perceber, nomear, acolher, tem outros que não conseguem nem perceber e nomear. Então, hoje, quando eu gosto muito de falar, eu quero já linkar minha emoção, né? Eu gosto muito de falar das emoções porque é mais fácil trabalhar emoções em criança do que no adulto. Porque o adulto ele não consegue perceber a sua emoção, porque emoção e sentimentos são coisas diferentes. Emoção é o que você tem, sentimento é o que você sente, o que o seu corpo transmite. Então, é importante. Então, a felicidade, a emoção e a saúde mental, está tudo ligado, nada está separado. Então, eu já digo aqui, é possível ser feliz. Eu acredito na felicidade, seja ela compartilhada ou ela sozinha, Eu que é a achei mais muito, importante. sim, achei muito interessante essa sua fala em relação ao nosso autoconhecimento, né? Eu sou uma amante da psicologia, né? Você sabe disso, mais focada na questão da psicologia positiva, que foi uma pós-graduação que eu fiz, e fala muito dessa questão do nosso estado de bem-estar, né? Que para a gente poder ser feliz, a gente tem que entender exatamente o que você falou, nossas emoções. E como é que a gente entende isso? Só olhando para dentro, fazendo esse mergulho interior, né? Entendendo aonde estão as emoções ali, é, mapeando elas, entendendo aonde cada emoção surge e saber lidar com isso. Então, assim, foi o que você falou, eu então vou, se eu estou triste, quer dizer que eu não, se eu estou triste nesse momento, quer dizer que eu não sou uma pessoa feliz? Não, né? Não, porque quando a gente já nasce com as emoções, aquelas emoções básicas, né? Tristeza, alegria, medo. Eu gosto muito do filme Divertidamente. Quem não assistiu, assistam. Eu adoro filme infantil, desenhos animados. Eu acho que fala muito, acho que a gente consegue resgatar essa criança interior que a gente tem dentro e que muitas vezes, devido à correria do dia a dia, as responsabilidades de adulto, né, vão se perdendo. E quando você se permite relaxar e assistir um desenho, você se vê naquele desenho. Então, quem ainda não viu, Assista. isso, gente, assistam, é impressionante o quanto das emoções falam com a gente. E aí, nós adultos, a gente está muito acostumado ao quê? Hoje eu não estou bem, estou triste. Hoje eu estou feliz. Mas a gente não consegue dizer eu estou angustiado, eu estou com medo, eu estou com raiva. O adulto, ele é difícil. Não, eu tenho raiva, mas eu consigo me controlar. Mas Sim. tudo bem, a gente precisa reconhecer. E aí, quando a gente estiver triste, é importante a gente acolher essa tristeza, né? Mas eu sempre digo para os meus pacientes: acolhe a sua tristeza, mas deixa a porta aberta para ela poder ir embora. Porque Sim. tem dia que você não está afim de estar triste. Aconteceu um fato, você brigou com um amigo, ou brigou com o seu filho, ou com a sua mãe, ou com o seu namorado,
Tá, brigou e você vai ficar feliz, vai ficar rindo? Não, você vai se fingir de forte? Não, estou triste. Mas é uma coisa, a tristeza, ela passa. E aí isso é importante saber, a tristeza passa. Vem situações que nos deixam tristes, como perdas, né? Seja de entes queridos, seja de um relacionamento. Você fica triste, porque você projeta muita coisa. E aí você perde, seja de um emprego, você fica triste, mas é algo que vai passar. Por isso que eu sempre digo, deixa a porta aberta para ela poder ir embora. Agora, se não passa, aí que é o clique do momento. Por que não está passando? O que está acontecendo? E aí é a hora de procurar uma ajuda. E às vezes você não está nem na depressão em si, né? Que é a questão da tristeza profunda, de algo que não te dá mais prazer. Então, voltando para as emoções, para depois a gente falar um pouco da questão da depressão. Reconhecer, acolher, verbalizar as nossas emoções é muito importante. Já dizia Daniel, né, da questão da inteligência emocional. Nós precisamos se apropriar dessa questão da inteligência emocional. O quanto isso é forte na nossa vida. Então, eu não sei como que vocês estão hoje. Hoje o tempo está delicioso para ficar debaixo da coberta. Chovendo o tempo inteiro. E aí, às vezes, você não consegue esboçar isso. Poxa, eu quero ficar debaixo. Diga, só que a responsabilidade nos chama. Mas diga, quem tem a oportunidade, faça. O problema é que os adultos estão se cobrando demais, cobrando produtividade, cobrando fortaleza, e que às vezes não é saudável. Então, é importante a gente se autoconhecer diariamente. E aí você mencionou, né? Vou dar um spoiler, gente, do filme. Quem não viu, me desculpa, mas esse filme é muito importante, né? Que é o Divertidamente. Então, assim, você está falando, a gente acolher as nossas emoções. E aí, quando você olha para aquele filme, Divertidamente, né, que mostra o cérebro da criança ali, a sala de controle dela, onde estão todas as emoções, e cada emoção tentando uma brigar com a outra. Eu acho que isso veio muito à tona nessa pandemia, né? A gente estava até então olhando muito para fora, querendo resolver problema. E aí você apaga incêndio no trabalho, você apaga incêndio, resolver problema urgente em casa, e você está sempre olhando para fora. Mas quando você vem com a pandemia, que coloca você dentro de casa, onde você acaba tirando esse convívio social, e você ter que lidar mais com suas emoções, eu acho que é aí que começa a dar mais ênfase à saúde mental, por isso que está se falando tanto hoje em dia, né? Então, assim, quando você fala de acolher as emoções, seria acolher do me permitir viver, vivenciar, mas principalmente também observar, né, Bárbara? Observar, assim, o que é essa emoção e da onde ela vem, para poder entender melhor como é que ela funciona dentro da gente, não é isso? E acho que a Bárbara deu uma travada. Bárbara, tá me ouvindo? Bom, vocês estão me ouvindo? Alguém me dá para saber se sou eu ou se foi a Bárbara que congelou. Oi, Sabrina, eu tô ouvindo você. Eu ia Ah, até te perguntar, na verdade, porque a Bárbara não tinha aparecido na câmera ainda, né? é? Para mim ela tá aparecendo aqui. Não, pra mim não. Agora eu tô achando que é só comigo. Para mim tá aparecendo. Ah, então, beleza, deve ser aqui. Tá, eu vou continuar o assunto, vou ver aqui no WhatsApp ver como é que ela tá, ver se ela já volta. Então, assim, essa questão da felicidade, dessa sala de controle. Deixa eu ver aqui se ela. Então, dessa sala de controle das nossas emoções, quando a Bárbara fala muito dessa questão, você precisa acolher a sua emoção, é você se permitir se conhecer mais. E como é que você faz para se conhecer mais, né? Entendendo em que parte da situação aparece uma emoção, por exemplo, de raiva. Ah, eu tô com raiva porque alguém brigou comigo, ou porque eu errei em alguma coisa no meu trabalho, aí eu fiquei com raiva. Então, se alguém chamou minha atenção, em que momento surge essa raiva? Né? Porque às vezes a gente fala, tô triste, foi que ela falou, eu tô com fome,
mas eu falo que eu estou triste, né? Eu estou com raiva, nomear o sentimento, mas principalmente entender também da origem dele, faz com que a gente consiga entender melhor as nossas emoções e principalmente entender, não abafar, porque quando a gente abafa, a gente não deixa ela surgir e não vive ela, né? Viver o luto de cada situação, por exemplo, como a Bárbara mencionou ali. Ah, poxa, se eu perdi um ente querido, é normal eu ficar triste. É normal eu não ter vontade de fazer as coisas. Mas em quanto tempo isso vai durar, né? E essa duração é que vai fazer entender como é que está a sua saúde mental, quanto você trabalha com cada situação da sua vida em resposta a isso, mas não quer dizer que você não tem que sentir, pelo contrário. Quando você começa a ocultar suas emoções e as coisas que acontecem, a tendência é que aquilo vai se tornando um volume cada vez maior, e quando ela voltar novamente, aí é quando vem a explosão e a gente entra em crise, porque a gente abafou muito aquela situação. Então, se permitir vivenciar cada emoção, inclusive a felicidade, porque também tem gente que, eu estou eufórica porque eu estou muito feliz. Eu dei uma continuada aqui, Bárbara, te esperando você voltar. Tive queda de luz, eu me preparei tanto. Botei a internet, bateria, tudo perfeito. Mas aí eu não posso brigar com a luz, né? Mas acontece, voltei. Então, deixa eu te dizer, eu estava Plena. falando aqui das emoções, né? Do quanto é importante a gente vivenciar ela, vivenciar o luto, mas também entender de onde ela surge, e algumas pessoas, e ver qual o período que isso dura, que essa questão assim, se está durando demais, talvez seja um ponto de observação maior que você não esteja com a saúde mental. Mas eu falei de um outro ponto também que eu acho sempre muito interessante, por exemplo, quando eu converso com algumas pessoas, né, eu dou algum treinamento, ou coach, alguma coisa assim, as pessoas falam assim, eu não consigo celebrar. Então, né, felicidade também é você saber celebrar e comemorar cada avanço de coisa boa que você tem na vida. Seja você estar vivo hoje com saúde e no final do dia agradecer por isso, né? Seja a conquista de um grande projeto. E tem pessoas que não conseguem realmente sentir a alegria de estar fazendo aquela conquista. Acha que estou só passando por mais uma etapa da vida. Isso também gera uma angústia, né? Sim. Então, conta pra Então, gente, assim, Bárbara, né, você com o seu olhar de psicóloga, que faz esse atendimento clínico também, né, às crianças e às famílias, você está em estado de felicidade, como diz a saúde mental, a OMS diz, né, a Organização Mundial da Saúde, que é o como você lida com, é o estado de bem-estar e a forma que você lida com as situações da sua vida, como é que você consegue lidar ali, e aí tem muito a ver com essa questão das emoções. Mas, poxa, aconteceu algo triste na minha vida, perdi um ente querido, por exemplo. Tô triste, tô vivendo o meu luto. Em que momento eu deixei de ter controle ali, de ter saúde mental, né? E de repente estou entrando num estado ali mais deprimido. Quais são os principais sinais para você perceber que você está perdendo a saúde e a felicidade? então, eu vou trazer um caso para vocês de um paciente meu. Eu pedi autorização a ele, não vou dizer o nome. Ele, nesse período da pandemia, ele perdeu uma pessoa. Ele está em luto, ele está no processo de luto, e o luto demanda um tempinho. Tem gente que fica 1 ano, 2 anos, né? O importante é tratar esse luto e viver esse luto. E aí, ele, antes da pandemia, ele já tinha tido uma crise de ansiedade. Só que ele não sabia que isso era uma crise da ansiedade. Ele não tinha esse conceito, ele não sabia nomear isso ainda. E aí ele foi para o hospital, deram um remedinho básico para ele e ele voltou para casa. Entramos na pandemia, e aí nessa pandemia ele perdeu o seu cunhado, e aí os mesmos sintomas que ele teve antes da pandemia, ele sentiu. Quais são os sintomas da ansiedade? Você tem falta de ar, você fica com o coração acelerado, né? Você fica com uma angústia que você parece que você vai enlouquecer. Você tem pessoas que comem demais, tem pessoas que perdem a fome, é natural, mas os sintomas logo
os sinais logo visíveis são esses. Ataque cardíaco, coração acelerado, sudorese. E aí ele teve isso novamente. Aí foi quando ele pediu ajuda e ele chegou até mim. E aí a gente está trabalhando, estamos já entrando no 5º mês. Fala para ele que daqui a pouco a gente está contando os meses como se fosse uma gestação. Já estamos entrando no 5º mês, ele está com atendimento psiquiátrico, então ele está fazendo tudo certinho, porque ele precisou entrar no atendimento psiquiátrico, que eu acho também super válido, porque a medicação, ela ameniza os seus sintomas para que você tenha uma qualidade de vida, que você consiga ter energia para trabalhar, para estudar, né? Porque a ansiedade, a depressão, ela te paralisa. A partir do momento que você não consegue fazer nada socialmente, né, isso te paralisa. E aí a gente está no processo. Só que agora ele bloqueou. Por quê? É aí que entra a questão do estado de felicidade. Ele perdeu, ele está em luto. Ok, estamos trabalhando o luto. Só que nesse meio desse luto todo, né, que ele perdeu o cunhado, a esposa engravida. Então, era para ele, né, natural, estar feliz, estar naquele estado de felicidade, porque eles vão ter um bebê. E é o que ele queria. Então, ele vai ser pai, né? Eles estavam ansiando para isso. Só que o humor dele não consegue vir. Ele não consegue celebrar isso, ele não consegue sentir isso ainda. Então, o que eu estou fazendo com ele? Trabalhando essas emoções e trazendo para ele a importância do que está acontecendo no aqui e agora. Porque é muito difícil, quando você passa por uma situação tão triste, você não se permite voltar. Como a Samina falou, as pessoas não conseguem celebrar, né? O quanto é importante celebrar, o quanto isso está fazendo diferença na nossa vida emocional. A saúde mental, ela está muito linkada à nossa felicidade. Se você não está bem com você mesmo, você está com a sua saúde mental zerada. Então, esse meu paciente, a gente está trabalhando, o que ele tem hoje? Ele tem uma perda, mas também ele tem um renascimento. Então, a gente está trabalhando esse estado do que ele tem hoje. E vamos trabalhar no aqui e agora, porque o ansioso, ele se preocupa com o futuro. O que vai acontecer no futuro? Excesso de preocupação. Por isso, a gente trabalha as questões comportamentais, né? A questão do cognitivo, do comportamento. Então, ele tem uma situação, então, como ele estava quase assim, na fase da aceitação do luto, ele regride porque ele tem uma esposa que está gerando, mas ele se cobra porque ele não está feliz. E aí que entra as minhas intervenções, é trazer para ele a importância dessa gravidez para a vida dele, a questão do renascimento e como isso vai fazer bem não só para ele, mas para toda a família dele. E essa busca de bem-estar, essa busca de felicidade. É importante, sim, celebrar? Sim. É importante agradecer muito. Às vezes a gente não consegue levantar e agradecer porque a gente está vivo. Então, é a gente se agarrar em pequenas coisas que estão ao nosso redor e a gente não conseguir celebrar. Às vezes, a palavra celebrar parece que você está feliz 24 horas. Não é isso. É você acordar hoje e agradecer pela chuva que está caindo e porque você está vivo. Isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. Nesse caso aí do seu paciente, ele está, na verdade, com a ansiedade do nascimento do filho e, de repente, de não estar conseguindo ali celebrar isso, mas ele ainda está ainda um pouco apegado ao falecimento do cunhado dele e aí ainda está deprimido. Está deprimido porque está lá atrás ainda, que é o passado. A depressão, né, tem muito a ver com o que viveu lá atrás e você, de alguma forma, não conseguiu reelaborar aquilo ali para seguir em frente, né? E aí, uma prática que eu gosto muito, né, que não tem muito a ver com psicologia, mas tem a ver com
com tratamentos alternativos é o Ho'oponopono, né? Que aquele você sinto muito, me perdoo, sou grato, e aí você se libera de uma situação para trabalhar aquilo que você vivenciou. O que eu tenho que aprender com isso para você entender que faz parte da nossa jornada de vida, que tudo é uma aprendizagem, e aí você simplesmente elabora, cria um novo sentido para aquilo, para que você consiga trabalhar o seu estado de bem-estar nesse momento, e aí seguir com a vida no aqui e agora, mas olhando para o futuro, sabendo que você planta agora para colher frutos melhores no futuro, né? Mas o problema do ansioso é esse excesso de preocupação do futuro. Então, quem é ansioso fica preocupado com o que vai acontecer no futuro, né? Esse excesso de preocupação, esses pensamentos automáticos que pensa o tempo inteiro. Exemplo clássico, né? O ansioso, o que vou fazer no final de semana? Hoje é quarta-feira. Uhum. E aí, se você não consegue planejar o seu final de semana, isso é um gatilho para disparar a sua ansiedade. Às vezes, os sinais da ansiedade vêm e você fala, poxa, não me estressei. Associam muito a ansiedade com o estresse. E não é necessariamente. Existem gatilhos que são disparados para que a ansiedade venha. E eu costumo dizer também que a gente não controla a ansiedade. Acolha a sua ansiedade. Bárbara, como que eu vou acolher a minha ansiedade? Eu fico, acolha ela. Pare, respire, medita, ouça uma música, lê um livro. Nunca diga para um ansioso ficar calmo. A ideia não é ficar calmo. A ideia é você fazer o que está acontecendo agora, focar no que está acontecendo agora, o que está acontecendo à sua volta. E aí, quando você consegue se concentrar, a sua ansiedade ela vai aliviando e você vai ficando mais tranquilo e aí você consegue prosseguir. O problema é que quando a gente está ansioso, mais acelerado a gente fica, mais coisas a gente quer fazer. E aí os sintomas físicos vêm gritando. Uma dica que a Adriana, que falou de meditação, entendeu, foi exatamente essa questão da respiração, né? Você trabalhar a sua respiração, perceber a sua respiração e fazer alguma meditação que acalme ela, para que você possa ter concentração de viver o aqui e agora, né? Da importância do aqui e agora, exatamente para não ter essa ansiedade com o futuro, né, muito distante. Mas, ao mesmo tempo, assim, aí queria saber qual a sua opinião. Às vezes eu percebo que um ansioso, ele consegue trabalhar essa ansiedade quando ele sabe o que ele quer no futuro, mas ele faz, né? Aí eu vou voltando aqui para a gestão de desempenho, que é a que a gente trabalha aqui com metas. Você define as suas metas e aí você vai dividindo em pequenas tarefas que você faz no seu dia a dia, que você sabe que vai ajudar para algo lá no futuro que você escreveu, desenhou na sua meta. Então, eu acredito muito que isso ajuda você a trabalhar essa ansiedade, porque, assim, quando você olhar assim, né, que é um exemplo que geralmente dá na avaliação de desempenho, né, quando vai dar o treinamento de metas. Você quer comprar uma casa, mas você fica, nossa, não vou conseguir comprar minha casa nunca. Mas quando você começa, não, você parar, sei lá, 10% do meu salário para começar a juntar dinheiro e investir para comprar minha casa, isso distribui a ansiedade de uma forma que você já não pensa naquele todo e acha impossível e te gera aquela né, angústia, aquela ansiedade enorme. Você consegue ver isso nos seus atendimentos, quando a pessoa consegue, de alguma forma, trazer atitudes, atividades do dia a dia, que ela visualiza que aquilo é possível de atingir, isso melhora a ansiedade? Então, eu trabalho também com metas, né? Quando eu recebo um paciente que tem ansiedade, eu trabalho com metas. E aquela frase que todo mundo conhece, um dia por vez. Né? Geralmente, ainda não peguei alguém que venha com metas do trabalho, mas eu pego pessoas que vêm com cobrança excessiva do trabalho. E aí porque
Porque o ansioso, ele tem algumas características. Ele é perfeccionista, ele é controlador. Então, se você é uma pessoa perfeccionista e tem um chefe que te demanda muita coisa, você se acha automaticamente querendo fazer tudo ao mesmo tempo e perfeito. Você não se permite errar. Isso é muito ruim, né? O excesso de organização, não estou dizendo que a gente tem que ser desorganizado, gente. Temos que ser organizado, porque o ansioso, ele precisa de organização, mas é uma organização que não venha trazer excesso para ele de angústia de que tem que ficar tudo perfeito. Não cumpriu a meta, acabou. Aí a sua ansiedade vai gritar. Então, aqui no consultório, quando eu recebo, eu trabalho com metas. O que queremos? Voltando ao exemplo do meu paciente. Tá nessa questão de não estar com vontade de celebrar nada. O que temos agora? Uma gravidez. Eu trouxe metas para que ele fosse, junto com a esposa, às consultas, para que ele vivenciasse isso. Ele só vai porque ele também tem condições de ir, eles trabalham juntos, então dá para ele fazer isso. E aí eu falei, vamos viver um dia de cada vez. Um dia ultra, a esposa quer tomar um sorvete, vamos tomar um sorvete. Não necessariamente precisa sair, fazer grandes jantares, fazer coisas que gastem dinheiro, mas façam coisas dentro de casa. Isso tudo para que ele consiga voltar e conseguir se sentir pertencente novamente àquela família e ficar feliz. Então, aqui, ele tem uma ansiedade, ele chegou aqui com um processo de luto, mas ansiedade, e está desencadeando para uma depressão. Como assim, Bárbara? Pois é, ele não chegou aqui com uma demanda de depressão, mas tudo que ele vê negativamente. Ele não consegue ver nada positivo. E a depressão é assim. Então, ele não consegue sorrir. E aí o julgamento, né, externo influencia mais ainda, porque ele tem uma esposa grávida, onde todo mundo está no estado de felicidade e ele não consegue estar. Ele não está conseguindo sair. Então, a gente trabalha com metas, um dia de cada vez, para que ele consiga se inserir isso. Mas primeiro ele precisa se reconhecer. O que está causando isso nele? Quais são os gatilhos que faz com que ele não consiga ter isso? Então, assim, na semana passada, a gente descobriu quer dizer, a gente está no 5º mês de gestação, de consulta aí, e eu descobri, né, ele relatou, que a esposa já tinha perdido 2 bebês. Então, isso é um gatilho fortíssimo. Então, gera aí um medo. Será que vai vingar? E aí, agora eu falei, é isso? Eu fico com vergonha de falar. Não, tem que falar. Porque eu costumo dizer que eu não tenho bola de cristal. Aqui eu não acho nada, eu não julgo, mas aqui tem acolhida, tem empatia, tem afeto. Isso é muito importante. Então, aí a gente já vai trabalhar em cima disso. Então, eu já sei que esse estado de que ele não consegue ser feliz é porque tem um medo aí. E o medo está muito mais forte do que a felicidade. Tem razão. Você perde uma pessoa, sua esposa fica grávida, e antes dela ficar grávida, ela perde 2 bebês, o medo vem gritando. E aí, ao invés dele avançar, ele regride para uma depressão. E aí, como é que a pessoa consegue sair de um estado desse? Então, tem que entrar no tratamento psiquiátrico, ele já está no tratamento psiquiátrico, tomando a medicação, porque depressão precisa entrar no tratamento psiquiátrico para tomar sua medicação, porque só a psicoterapia sozinha ela não ajuda, né? Até porque a depressão ela já é um pouco mais pesada,
Então, é importante. Hoje, eu digo que os psiquiatras estão muito mais humanizados, estão conversando, então eu estou tendo experiência muito boas, médicos psiquiatras, de que você não vai lá e ele só receita o remedinho e você vai embora, né? Hoje eu consigo ter contato com alguns psiquiatras que conversam com o seu paciente, querem entender a causa, querem entender o porquê e faz essa parceria com o psicólogo. Tanto que esse meu paciente, ele está medicado e o psiquiatra dele falou assim, olha, eu já reduzi, eu já aumentei, eu já tirei, eu já mudei, só que tem coisas que é só na terapia, que são coisas que são emocionais. É a sua história, que você precisa botar para fora, porque quanto mais você bota para fora, parece que não, alivia. Então, Algumas pessoas que eu conheço passaram por isso, né? Mas hoje que está se falando mais essa questão da saúde mental e que está ok você ser atendido por um psicólogo e por um psiquiatra, que antigamente tinha aquele preconceito de que as pessoas são malucas, né? Não bate bem na cabeça, as coisas assim. E aí vem, né? Até veio o caso aí das Olimpíadas, aquela atleta desistiu de fazer, né, a competição final, né, a atleta olímpica, porque não estava bem de saúde mental. Então, assim, você falando desse seu caso, né, do caso do seu paciente, que ele está num grau de depressão, na verdade, a depressão tem vários graus, né? Tem a leve e ele está, no caso, na mais severa. Então, ele assim, está numa leve. tá Ele não numa chegou na leve, severa, ele está numa leve. mas mesmo na leve ele não está conseguindo sair sem tomar um remédio. Então, você sugeriu que ele fosse um psiquiatra. Não, ele já veio para mim, na verdade, ele já Psiquiatra. veio para mim encaminhado do psiquiatra, Ah, tá. por conta dos seus sintomas. Por que é importante a medicação? Para amenizar os sintomas. Porque ele tem um trabalho, né? E às vezes as pessoas falam assim, eu vou me dopar. Não é. A medicação, ela te dá uma boa qualidade de vida, ela te dá uma energia. Isso é um tratamento. É Por um isso tratamento em que às vezes tem um período de crise. Você está numa tem um crise, período. Existe você um usa. período. Existe um período. Então, assim, eu tenho outros, eu tenho esse mesmo meu paciente, o psiquiatra quer desmamar o medicamento. Então, isso é um avanço. Você não fica dependente para sempre, vai ficar dependendo de você. Tudo depende 50% de você. Aí o desmamar, gente, agora a gente faz com o bebê quando tem que tirar ou da mamadeira ou do peito. A gente vai tirando aos pouquinhos, vai diminuindo e até a pessoa ficar sem remédio, mas ela se sentindo segura para viver ali o dia a dia dela com estado de bem-estar. Então, assim, nessa busca da felicidade, pelo que eu, né, percebo, a gente precisa cada vez mais não só entender as nossas emoções, do que faz a gente triste, o que deprime a gente, o que gera uma angústia e ansiedade, mas na outra balança, né? O que me deixa feliz? Aonde está o meu estado de euforia pro bom ali, que me deixa em estado de êxtase, que é o meu propósito, que é a minha missão. Então, para ter o bem-estar, a gente tem que ter essa balança de entender esses dois lados, para que possa vivenciar o estado de bem-estar. Como diz a OMS, eu tenho que estar muito mais com o meu estado de bem-estar aflorado do que estar com o meu grau de ansiedade e depressão. Então, assim, a gente fez um... Oi? Estou aqui. Tá aqui? Tá. A gente fez um e-book, né, para vocês, nossos colaboradores, com algumas dicas em relação à saúde mental, dizendo ali que tipo de tratamento você pode buscar caso você precise de uma orientação, falando dos pilares da saúde mental. A gente falou de alguns pilares essa semana, por exemplo, a gente trabalhar atividade física, que libera ali endorfina e outros hormônios, que faz com que a gente estimule essa ação. Então, às vezes, a gente pode estar bem, pode até não estar bem, mas quando faz atividade física, você já sente um alívio imediato. Assim como teve o alívio imediato do pessoal que participou da meditação ontem, né? Que foi você trabalhar o seu estado mental. Então, existem algumas formas de a gente buscar esse bem-estar através desses pilares.
E uma coisa que a gente colocou lá na cartilha que eu achei bem interessante, que foi uma pesquisa que a gente fez, que é assim, não adianta só a gente trabalhar a nossa atividade física, que é trabalhar o nosso músculo. Muitas vezes a gente foca em trabalhar o músculo. Então, a gente vai lá para a academia, fortalece o músculo. E o músculo mental, né? E o músculo emocional? Como é que a gente faz isso? Então, assim, a gente está com essas ações de live para vocês se perceberem, conseguirem trabalhar esse estado de bem-estar. A Bárbara já comentou aqui, né? A importância de fazer um tratamento com psicólogo para poder se conhecer, entender suas emoções, saber nomear elas, saber acolher, mas saber também como é que eu vivencio aquilo, tanto para o lado bom quanto o ruim. Aprenda a viver o luto e aprender com ele, mas aprenda também a celebrar cada conquista. Uma coisa que eu gosto muito de falar é a questão do perdão, né? A pessoa só é feliz se ela tem ali dentro dela o poder de perdoar e o poder de ser grato e ter gratidão. Isso é um dos pilares aí que se traz, que muitos gurus aí, né, o Daniel Goleman fala disso, que é o pai da inteligência emocional, tem o Franklin Covey, que fala dos 7 chaves das pessoas auto-identificadas, né, o autor da psicologia positiva, ele fala muito né, desses pilares do bem-estar, a gente ter uma vida de sentido e propósito, trabalhar né, essa atividade física da busca do dia a dia, da realização, ter relacionamentos que sejam relacionamentos saudáveis, que são relacionamentos que criam bem-estar com a gente, ter essa resiliência de se adaptar às situações. Então, hoje, quando tem a definição de saúde mental, fala muito de como é que aconteceu uma perda. Para eu estar com saúde mental, é o como eu estou lidando com isso. Daniel Goleman fala disso, né? É a resiliência de você, como é que eu lido com aquela situação, o que eu aprendo com aquilo, mas como é que eu sigo em frente também, para que aquilo não se repita, ou eu aprenda a lidar melhor da próxima vez. Então, esse estado de bem-estar é possível, mas ele não é o tempo todo, como a Bárbara comentou, né, Bárbara? Sim. Sabrina, uma coisa também que eu trabalho muito no consultório é as suas forças. Quais são as suas forças? A gente está muito acostumado a trabalhar só as nossas fraquezas e esquece da potência da nossa força. E aí tem um site, não sei se a Sabrina conhece, eu tinha ele aqui, saiu, deixa eu ver se eu consigo falar o nome dele para vocês. Via Character. Ele é em inglês. Instituto Via Character. Para trabalhar as suas potencialidades. Forças de virtude, eu acho. Força de virtudes, É um teste. Uma pesquisa, é um teste, e aí, a partir disso, você descobre quais são as suas virtudes, quais são as suas forças. E aí eu trabalho muito isso. Eu não trabalho só o negativo. Porque o negativo, o externo já traz. Quem é o externo? É a sociedade, sabe? Que nos impõe que a gente precisa estar sendo perfeito o tempo inteiro. O externo é a nossa sociedade. Você não pode fraquejar. Vamos botar lá, não sei se tem mães aqui. A mãe não pode fraquejar. A mãe tem que estar forte. A mãe tem que chorar debaixo do chuveiro quando a água está caindo e você chora junto. Porque quando você voltar para falar com seu filho, você tem que estar bem. Você não diz para o seu filho que você está ruim. Ou diga para ele que você está triste. Ele precisa entender que você também fica triste. Ele precisa também entender que você fica irritada, que você fica magoada. E o adulto, ele não consegue. Ele quer botar uma capa de fortaleza, e aí essa capa de fortaleza, ela vai criando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e acaba que você entra numa depressão, né? Coisa que você nem tem predisposição, e você acaba tendo uma predisposição devido a tanta carga. Então, eu sempre trabalho essa questão da sua força. E é engraçado, quando eles descobrem isso pelo teste, eu não faço as perguntas, eu deixo eles, eu falo para eles entrar no site,
fazer o teste e só retornar com o resultado. Questão de autonomia. E aí eles chegam aqui, gente, eu não sabia que eu era isso. Eu falei, pois é. Porque a gente está muito acostumado a só olhar o que é negativo. E aí eu quero fazer uma perguntinha, quem quiser interagir, depois você pode até compartilhar com a Sabrina, colocar lá o chat da Sabrina. É para todo mundo. Pense em algo que proporcione a você um aumento do seu bem-estar e maior qualidade de vida. Como você se sente? É para pensar. É um exercício para você pensar. Porque não adianta. A depressão é a doença do século, a ansiedade está crescendo o tempo inteiro, a gente já tem esses dados. E o que fazer com eles? Se cuidar. Não tem outro caminho. Infelizmente, não dá no poste, não dá na parede, dá na gente. Porque a gente tem uma carga de história. Mas hoje eu fico muito feliz que hoje o assunto sobre depressão, ansiedade está crescendo tão... E as pessoas não têm vergonha de falar, estou ansiosa, estou em terapia. Eu costumo dizer que quem está em terapia não quer guerra com ninguém. O como é bom fazer terapia. Eu faço terapia, né? Porque eu não sou forte o tempo inteiro. Eu também tenho as minhas demandas. Eu também passei por processos difíceis nessa pandemia. E às vezes eu fico ouvindo os meus pacientes, Bárbara, você é forte. Eu falei, não sou forte, não me bota como forte. Mas aqui, para você, eu não posso mostrar minhas fraquezas. Não porque eu não quero, é porque eu preciso segurar a sua mão. Talvez eu estou num estado diferenciado. Eu estudei, eu continuo estudando para isso, para trabalhar as questões emocionais do ser humano. Né? Então, hoje eu consigo reconhecer as minhas emoções, consigo nomear, consigo me respeitar, mas demorou tempo, não foi assim rápido, demorou até a gente... E eu convido a vocês a pensar o que é bem-estar. Né? Então, eu sou grata, assim, então eu levanto, eu agradeço, eu falo assim, obrigada porque eu estou viva, né? Obrigada, universo, obrigada... Sei, o que você acredita. É você agradecer. Até por essa chuva, a gente está com muita mania de reclamar. Está chovendo, está reclamando. Está sol, está reclamando. E a gente está vivo, está respirando. Então, fazer o exercício de empatia é muito importante, porque a palavra é bonita, né? Mas se colocar na dor do outro, sentir a dor do outro, isso que é muito diferente. Alguns autores falam também, né, Bárbara, da nossa programação mental, né? Quando a pessoa está reclamando demais, é porque a programação mental dela está com foco ali na lamúria, na reclamação. Aí lamúria gera lamúria, né? E alegria, né? Falar coisas positivas gera coisa positiva. E aí você começar a se observar qual é o foco que você está tendo ali em cada olhar que você tem, cada forma que você enxerga a vida, para começar a olhar de uma forma positiva, para ampliar o positivo no dia a dia. E uma outra coisa que eu gostei muito que você falou foi essa questão assim, eu sou psicóloga, mas eu sou humana, né? Então, assim, as pessoas falam assim, você é da área de recursos humanos, você é coach, então você não tem problema. Não é isso. Na verdade, eu acho que o grande barato, né, o grande barato do autoconhecimento é a gente identificar o poder da nossa vulnerabilidade, que tem até um livro que fala O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown, que é o poder da gente entender o momento que a gente está triste e está ok, vai passar e eu vou vivenciar isso porque eu perdi alguma coisa que foi valiosa para mim, ou simplesmente estou chateada porque estou triste com alguma situação que aconteceu e está ok. E aí o poder de você se sentir vulnerável, de você, inclusive, expressar isso, aprender a falar sobre isso. O quanto mais você fala, mais você se cura. Por isso que estão os psicólogos aí, eu louvo vocês, faço terapia há anos, eu acho super importante. Então, a gente aprender a falar sobre isso, entender a nossa vulnerabilidade, nosso estado vulnerável ali de não estar bem em alguma situação, e até de estar sensível
o lado positivo, né, de estar conectado com alguma situação, com alguma pessoa e se entregar aquilo, mas entender esses vários estados aí da nossa vulnerabilidade e achar a grande forma de vivenciar isso tudo sem ficar se julgando e julgando os outros. Né? E é muito importante, né, esse estado de espírito que a gente precisa ter. É um exercício, isso não acontece, gente, é uma questão de exercício. Hoje, o meu celular simplesmente apagou, está apagado, não sei. E aí, eu tinha 2 caminhos. Ou eu me estresso, né, porque a gente vive com a questão do celular. O celular hoje, para mim, é importante porque eu trabalho com celular, e, né, tem os pacientes que ficam ligando. Ou eu me estresso, ou eu dou uma relaxada. A decisão está nas minhas mãos. Então, a gente que decide. A gente já tem, como eu sempre estou falando aqui, os fatores externos o tempo todo apontando para a gente. Só que a responsabilidade é nossa também. Não estou desmerecendo quem tem uma depressão, quem tem uma ansiedade. Eu acho isso. Se você está passando por esse momento, procure ajuda. Não adianta falar que vai passar sozinho, que não passa. A ajuda do profissional nessa hora é muito importante. Mas qual é o tema da live? É felicidade. O que você quer? Sabe? Qual é o conceito de felicidade para você hoje? Está difícil? Se está difícil, procure ajuda. E aí, na terapia, você vai conseguir se colocar, né? E aí o profissional que te atender vai poder te ajudar a você conseguir superar os seus desafios da vida. Porque a gente tem, cada um aqui tem uma história. Então, eu decidi relaxar. Eu falei com essa menina, não vou mexer no celular, vou deixar ele aqui. Mais tarde, quando eu terminar de trabalhar, porque eu tenho que fazer outras coisas, aí eu paro e coisa. Tá todo mundo assim, Bárbara, não acredito, você não vai? Eu não vou. Porque eu me preparei para a live. Eu quero estar aqui por inteiro. Eu não quero ficar pensando no celular que está apagado, o que vai acontecer, se eu vou ter dinheiro para comprar outro. Não vou pensar nisso. Mas isso aí são exercícios que a gente precisa praticar diariamente. Não é assim, a Bárbara é feliz o tempo todo, sou nada. Não sou feliz. Mas, assim, eu busco, sim, a minha felicidade, o tempo inteiro. Então, assim, eu tive uma oportunidade de viver novamente essa pandemia. Eu fiquei muito ruim. Eu peguei coronavírus. Eu fiquei com 40% do meu pulmão tomado. Eu perdi, assim, pessoas também. E aí, o dia que eu descobri que eu estava com 40%, então eu sou uma pessoa asmática, né? Eu tenho comorbidades, e eu falei, não, eu me agarrei nos meus filhos. Eu falei, eu preciso viver por mim e por eles. Então, eu tive uma segunda chance, então eu busco isso incessantemente. Então, eu reclamo menos, eu agradeço mais, eu celebro mais, e é viver vivo um dia de cada vez, porque eu preciso, não adianta eu falar para os meus pacientes uma coisa que eu não vivo. Não adianta eu ser uma pessoa estressada e falar para o meu paciente para não se estressar. Então, é aquele exemplo, né? Você precisa também transmitir essa paz para quem você atende. E é o que eu faço, eu transmito paz. Eu falo, tá difícil, mas a gente junto vai conseguir. Eu também não vou mentir, tá tudo mil flores. Não. O que te faz feliz hoje? Aí essa pergunta que eu deixo para vocês também, o que faz vocês felizes hoje? Qual é a sua felicidade hoje? A gente precisa se perguntar isso o tempo inteiro. Porque estado de felicidade... Tem gente que fica feliz o tempo inteiro, e aí eu também desconfio. Né? Não fica triste nunca, não fica angustiada, não fica irritada, não fica com raiva, não fica chateada. E tudo bem ter todas essas emoções. O importante é a gente saber como lidar com elas. Mas sempre buscando um bem-estar para a gente. Se reconhecendo. Quando você se reconhece, quando você gosta da pessoa que você está se tornando, e se por algum motivo você não está sendo essa pessoa também que está gostando, busque, porque a gente não muda ninguém.
A gente se muda. Só muda a gente mesmo, né? A forma que a gente lida com o outro, pensa, né? age. Quando a gente muda, tudo que está à nossa volta muda também. Hoje, meu paciente adolescente falou assim para mim, só mais um caso, ele falou assim, a minha mãe mandou eu para o psicólogo, mas eu falei para ela com quem eu ia conversar, se eu não confio em ninguém. Eu só confio na minha mãe para conversar. Mas eu fui por ela. Está eu aqui hoje, falando aberta. Qual foi a mágica que você fez? Eu falei, eu não tenho esse poder. E aí eu perguntei para ele, você está gostando? Ele, eu estou amando. Ele tem um adolescente de 13 anos. Eu estou amando. Como está me fazendo bem? Então, quando você vai para a terapia, você vai sentar e vai conversar com um profissional que não vai te julgar, que não vai achar nada. Pelo contrário, se for um profissional bom, ele vai te acolher as suas emoções, te ensinar a verbalizar e nomear. Sim, e aí, só lembrando, pessoal, a gente está, né, num programa de saúde mental. Essa live é uma das ações, mas a gente tem outras coisas que a gente tem buscado orientar vocês, incentivar, que é usar, né, o Mood, um hábito, que é o nosso programa, que a gente tem um aplicativo que você pode baixar e fazer atividades físicas online, ou pode, em alguma arena da Unimed, fazer alguma atividade, o quanto isso é importante, né, para o nosso dia a dia. Lá também tem yoga, coisas que ajudam a gente a trabalhar o nosso mental. Então, não adianta só trabalhar o músculo físico, tem que trabalhar o músculo mental também, que é o que a Bárbara falou aqui, da gente se conhecer. E a gente também tem, pelo nosso plano de saúde, o atendimento psicológico. Ah, Sabrina, eu não estou me sentindo bem, como é que eu faço? Entre em contato com o Espaço Saúde, né, pelo e-mail ou telefone, lá na nossa cartilha de saúde mental tem o contato deles, entre em contato e pede para você ser encaminhado para o psicólogo, né? Vai buscar, a gente só muda a nossa realidade quando a gente muda alguma coisa. Então, procure, experimenta, né? Abra a sua cabeça para fazer terapia, conversar mais com as pessoas sobre suas emoções, entender, a gente falar, verbalizar, colocar para fora o que a gente está sentindo, faz com que a gente se escute e relabore muita coisa dentro da gente, aprenda com a gente mesmo, né? Então, algumas vezes eu procuro até, uma vez eu procurei a Carol, que é minha amiga aqui de equipe, eu falei, Carol, a gente começou a conversar sobre o trabalho, daqui a pouco a gente estava falando sobre a vida pessoal, e estava rindo da gente mesmo, das coisas que a gente sente, e é isso, né? De repente até ter um anjo amigo, que ele vai bater um papo, vai conversar, vai desabafar, e vai colocar para fora. Então, eu me coloco à disposição também, né, de quem quiser conversar, mas simplesmente se permita sentir, mas se permita também reconhecer e evoluir, né? A gente está promovendo esse programa exatamente para que a gente é uma empresa de saúde, então a gente entende a importância da saúde dos nossos colaboradores, saúde física, mental, saúde integral. Então, fazer parte do programa é você querer estar também se permitindo melhorar esse seu bem-estar, entendendo que é possível. Aí os caminhos você vai descobrindo, você tentando mudar alguma atitude, algum hábito a cada dia para aprender a se aperfeiçoar. E aí, gente, eu quero saber o seguinte: alguém quer fazer alguma pergunta para a Bárbara? A gente está já quase finalizando nossa live. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Todo mundo em silêncio. Bom, a Adriana botou aqui ótima live. E aí, Bárbara, qual é a mensagem que você quer deixar para os nossos colaboradores em relação à felicidade? Se amem, em primeiro lugar. Eu acho que o estado de felicidade vem também do amor. Porque eu costumo dizer, que eu já falei aqui várias vezes, a gente não muda ninguém, a gente muda a gente mesmo. Então, se amem, se respeitem, se valorizem, procurem ajuda, não é vergonha procurar ajuda, e sejam felizes do jeitinho que vocês são, sempre buscando
a melhor versão de si mesmo. Como diz Mário Quintana, cuide do jardim de vocês, para que a borboleta vá e fique à vontade. Então é isso, Bárbara, agradeço demais você ter, né, contribuído aqui para a nossa Semana da Saúde Mental, para o nosso programa, ter doado seu tempo, ter aqui ensinado um pouco mais a gente a como lidar com as nossas emoções. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui no presença, né, ao vivo aqui com a gente. Quero dizer que, né, como mensagem também sobre a felicidade, a gente é feliz quando a gente busca um sentido para a nossa vida, né? Qual é o legado, qual é a construção que eu quero deixar aqui como ser humano, qual é a diferença que eu quero fazer na vida de cada pessoa que eu encontro pela rua. Então, seja um jardim, floresça, né? Busque o seu sentido, o seu propósito, que você possa ser uma melhor pessoa a cada dia, mas como a Bárbara falou, passando por você, sentindo orgulho de você mesmo, e aí eu tenho certeza que você vai esbanjar felicidade, alegria e bem-estar por onde você for, tá bom? Gratidão pela presença de todos. A gente vai encerrando a live e amanhã nós temos a nossa última live com com uma outra convidada que vai falar sobre Organize. Como é que a organização do nosso ambiente pode influenciar nossas atividades do dia a dia e na nossa saúde mental? Será que um lugar bagunçado, né, desorganizado, mexe com o meu conhecimento, com a minha autoestima? Então, participa amanhã da live, né, convida os amigos aí das equipes, que vai ser maravilhoso também, e eu conto com a presença de vocês, tá bom? Grande beijo. Tchau, beijo, pessoal. Gratidão. Gratidão, Bárbara. Beijo.